A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a essa live, onde nós temos um tema interessante nessa noite, o cristão e a política. Quero pedir a vocês que já estão aqui presentes, né, que compartilhe, que convide seus amigos para estarmos juntos aqui falando desse tema. Também eu peço que você mande sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, aquilo que você concorda, aquilo que você discorda também, porque é um bate-papo. Então vamos estar iniciando também. Eu quero agradecer aos que já estão aqui, aqueles que vão chegar depois, e quero dizer que a participação de vocês é muito importante, é muito importante. Como eu disse, o tema é o cristão e a política, é um tema que eu já quero falar há muito tempo, e vamos ter um tempo juntos aí para meditarmos um pouco sobre esse tema tão relevante nos nossos dias. Mas inicialmente vamos orar ao Senhor também, pedindo a Ele graça, sabedoria, entendimento, para nos guiar, né, para nos ensinar através da sua palavra, para que possamos, meus irmãos, aprender. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu. Pai, eu te peço no nome de Jesus, que me use para a tua glória. Tu sabes que somos limitados, somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor é o Deus perfeito. Meu Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá essa noite para falar sobre esse tema. Guia-nos, Senhor. Que tudo que aconteça aqui seja para a glória do teu santo nome. Instrua-nos. Abençoe os irmãos que estão participando dessa live, que irão participar, pessoas que vão ver esse vídeo depois, Senhor, abençoa também, abre o entendimento de cada um de nós, para que possamos a cada dia ser melhores servos e melhores filhos, para refletirmos a Tua glória. É isso que queremos, Senhor, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Usa-nos por misericórdia, é isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Pois, meus irmãos, vamos estar iniciando. Ainda as pessoas estão chegando, né? Ainda são 9h03. Compartilhe, chame seus amigos para estar junto conosco, né? Para debatermos, para conversarmos sobre esse tema. Primeiramente, eu quero falar que eu quero pedir a vocês que cada um de nós possamos nos desarmar. É a palavra que eu vou usar, né? Pegar suas armas, suas armaduras, vamos deixar de lado e vamos ir como irmãos e irmãs em Cristo para falar sobre esse tema, ok? É a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero falar é: a intenção não é convencer que você está certo, nem que você está errado, mas pensar com certa seriedade sobre o assunto proposto, né, que é o cristão e a política. Também nesse bate-papo, respeitamos as opiniões das pessoas. Então, é muito importante isso. Todo mundo tem sua opinião e nós respeitamos a opinião de cada um. Mas, se você for colocar nos seus comentários aqui perguntas e indagações, posicionamentos, eu peço que faça com as suas colocações com respeito e respeitando a opinião daqueles que pensam diferentes de você, ok? Porque os cristãos podem ter opiniões diferentes, mas e contrárias, mas os cristãos devem se amar. Então, o cristão ele ama. Então, por isso ele é um cristão, ele ama. Então, mesmo tendo pessoas que pensam diferentes, eles, em amor, eles convivem. Então,
o respeito, né, é uma forma de amor. A quinta coisa que eu quero falar é, como o tema é muito complexo e extenso, não vamos tratar dele na sua totalidade, obviamente. Muitas situações que têm relevância nesse tema serão somente citadas, se não nos aprofundaremos. Então, tem coisas, né, situações e partes desse tema que vamos talvez passar muito por cima, né? Não tem como numa live de 1 hora você falar tudo, né, sobre política, o cristão e a política, claro que não, mas vamos falar de forma assim muito sucinta sobre certas partes desse tema. Quem sabe em outra época, em outra situação, nós possamos nos aprofundar mais. Mas pronto, a o primeiro slide vocês estão vendo aí, mas vamos definir o que é política. Então, o que é política? Né? Vocês estão vendo aí na tela. Ciência do governo dos povos. Direção de um Estado e determinação das formas de sua organização. Isso é o que eu achei no dicionário. Né? Política é a forma que as coisas estão organizadas. Mas, assim, para mim, quando eu vejo muitas questões políticas, eu acho que é a arte de chegar ao poder e manter-se no poder. Né? Porque é interessante que quem está no governo quer permanecer no governo, e é interessante isso. Quem é governo, ele valoriza todos os pontos positivos do governo. Né? Porque todo governo, uma coisa ou outra, tem coisas positivas. Mas quem é a oposição, que quer chegar ao governo, quer chegar ao poder, ele, claro, vai valorizar todos os pontos negativos daquele governo. E todo governo tem pontos negativos. Não existe governo que não tem pontos negativos. E isso é política, esse jogo de, de poderes de quem quer, quem está no poder e quem quer estar no poder. Né? Situação e oposição. Né? Vamos ver também como os poderes, né, são separados. E aqui eu estou falando basicamente é um modelo na democracia, é assim que funciona, né, mas que são os três poderes, né? Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. E cada um tem uma função, né? O poder executivo já faz, né? Ele executa as leis e as ações, né? O judiciário julga, né? A legalidade das ações e, né, o legislativo ele cria as leis para que o judiciário possa interpretá-la e aplicá-la. Né? Então, assim, são três poderes que funcionam, né? E normalmente numa democracia é assim que funciona. Outra questão também é os sistemas de governo. Né? Por exemplo, vou começar pelo sistema que nós entendemos mais, porque é o sistema em que estamos inseridos, que é o sistema democrático, que é um sistema que as pessoas votam democraticamente e escolhem o seu governante. Né? Então, esse é o sistema que é aplicado em uma boa parte do mundo. Tem um sistema monárquico, que é onde existe o rei, né? Existe a figura, né, do rei ou da rainha. Então, existe esse sistema monárquico, mas normalmente, hoje no mundo, as monarquias elas são parlamentaristas. Então, tem o rei ou a rainha, mas existe o primeiro-ministro, que é ele que efetivamente governa o país. Tem um sistema autoritário, né? É assim, eu falo, você escuta, né? Então, assim, um sistema autoritário não tem democracia, não tem escolha, é um sistema que manda,
das pessoas, né? E as pessoas não têm a quem recorrer, porque tem que ser daquele jeito e vai ser daquele jeito, é imposto para a população, para o povo daquela região ou país. E tem vários outros sistemas, mas e tem um sistema teocrático que também conhecemos como cristãos, que é aquele onde Deus governa. Né? Israel, por exemplo, a nação de Israel foi criada para ser uma nação, né, que Deus governasse. E nós sabemos da história que lá, né, depois o povo escolhe, quer e pede um rei, né, porque ele queria ser igual às outras nações. Deus fez Israel para ser diferente, mas eles queriam ser iguais, então Deus deu um rei a eles, né? Então, assim, mas existe esse sistema de governo. E, na realidade, no céu, né, nós queremos, vivemos, né, a vida eterna já aqui, mas viveremos a vida eterna, será o sistema teocrático. Né? Deus vai governar plenamente, né, no, no novo céu e na nova terra. O próximo que eu quero comentar é o direito de voto. Né? Então, assim, em uma democracia onde estamos inseridos e numa monarquia parlamentar, então também as pessoas votam, né, escolhem os seus representantes. Né? Então, no sistema autoritário não existe isso. Então, no Brasil, né, é obrigado se votar, é um direito também, o voto é intransferível e é secreto. Então, temos esse direito de votar, né, nas pessoas em que nós queremos. Interessante isso que, voltando um pouquinho ali nos três poderes, poder judiciário, legislativo e executivo, temos as divisões, né, nos municípios, né, nas cidades, nos estados e também na nação como completo, que é o governo federal. E nessas esferas também tem os seus representantes. Né? Tem, né, os vereadores, tem o prefeito, né, na esfera municipal, tem o governador, tem um deputado estadual na esfera, né, estadual, tem os deputados estaduais, federais, os senadores, né, e o presidente da República e os seus ministros na esfera federal. Então, em cada esfera, seja no município, numa cidade, ou no estado, ou no Brasil todo, o poder também ele tem várias formas de representatividade. Então, nós temos que entender. É interessante que quando eu estava preparando essa live, eu uma coisa eu senti falta, que foi que quando eu cresci na escola eu não aprendi nada disso. Nós não sei no estado onde você está ou quem está me ouvindo, você foi ensinado sobre esses poderes, né? O poder judiciário. Até pouco tempo eu não sabia nada disso. Então eu acho que devia ser ensinado às crianças sobre essas questões, porque eles crescem, né, sabendo, né, o que cada área, né, os seus representantes fazem, o que pode ser exigido. Então acho que é interessante pensar sobre isso, de que as crianças, desde os seus de uma certa idade, têm que aprender sobre essa questão dessa divisão de como funciona a nação. O próximo slide que eu quero falar, eu já vou falar um pouquinho da palavra de Deus, aí foi uma introdução para definirmos alguns termos e atribuições, mas eu quero focar aqui no texto de Mateus 22, 17 a 21, que Jesus faz uma separação interessante aqui. Né? E o texto diz assim: Disse-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. Eles lhe perguntou: De quem é esta imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhe disse:
Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa frase, né, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é uma frase extremamente conhecida, né, dos cristãos. Mas é interessante que mostra essa divisão de que tem questões que é de César, é do governo, faz parte dessa questão humana, nós aqui na Terra. E tem coisas que situações que são celestiais. Então, o cristão, muitas vezes, eles confundem aquilo, né, que é coisa do céu, ele acha que é da terra, o que é da terra, ele acha que é do céu. Então, nós temos que saber separar isso. E quando falamos de política, isso é muito importante também, para não misturarmos as coisas. E interessante quando fala sobre isso é falar sobre que os cristãos ele tem dupla cidadania. Em Filipenses 3:20 fala sobre isso, diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, um cristão que ama Cristo, que tem vida eterna, a primeira cidadania dele é do céu. Ele é um cidadão do céu. E conta-se a história que um missionário estava no seu país há muito tempo, fora do seu país há muito tempo, e no final da sua vida ele voltou para a sua nação, e quando estava chegando na sua nação tinha uma banda tocando, e ele pensava assim: não, eu estou chegando à minha nação, eles estão me recebendo com alegria. E quando ele foi ver, aquela banda não era para ele, era para alguém famoso que estava dentro do barco. E ele se entristeceu e conta a história que uma voz falou para ele: você ainda não chegou em casa. Então, isso, quando eu ouço essa história e eu penso nessa história, eu sempre penso assim: a nossa nação, a nosso verdadeiro lar não é este. Nós estamos aqui como embaixadores enviados por Deus, mas o nosso verdadeiro lar é no céu. Nossa primeira cidadania é do céu. Então, primeiro obedeço a Deus, às leis de Deus, e assim eu obedeço a minha outra cidadania. Ok? Mas o cristão também é um cidadão no país onde ele mora, né? Onde ele é cidadão. Né? No Brasil, o brasileiro ele é cidadão, ele tem direitos de pertencer a determinado país. Pode exercitar os direitos básicos, como o direito aos seus próprios bens, a obter direitos políticos, como votar pelos candidatos e cargos políticos, e também se candidatar como político e para ser um funcionário público, por exemplo. Então, ter uma cidadania em um país implica desfrutar de todos os direitos daquele país, que também tem deveres que os cidadãos daquele país têm. Então, o cristão ele é assim, ele tem dupla cidadania, pelo menos todo cristão já tem dupla cidadania. Ele é um cidadão do céu e é cidadão naquele país aonde ele nasceu, né? E é interessante isso que Paulo ele usa essa cidadania, né? Nós está aí na tela em Atos 22, 24 a 27, conta essa história de como Paulo exerceu essa cidadania. Paulo tinha sido preso, né, injustamente, sem ser julgado, né, e ele faz uma afirmação que muda toda a história. Né, prenderam ele, e aí ele diz assim: é lícito fazer isso a um cidadão romano? E quando ouviram isso, de que ele era um cidadão romano, isso quer dizer que ele tinha direitos, todo mundo ficou meio perturbado ali. Fizemos algo aqui, eu pensava que ele era estrangeiro, mas ele é um cidadão. Então por quê? Porque o cidadão ele tem direitos. Então Paulo ele usa essa cidadania terrena. Né? É interessante que em Atos 22, 29 diz assim: logo dele se apartaram os que havia
de examinar. Até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que eu tinha ligado. Então, eles tinham preso Paulo sem julgamento, né? E agora eles estavam com medo, porque fizeram isso a um cidadão romano. Então, Paulo usou a sua cidadania, né, para poder se livrar dessa situação. Então, o cristão ele tem também o direito como um cidadão aqui neste mundo. Antes de falar também sobre se os cristãos devem ou não entrar na política e ver, se envolver com política, eu quero falar rapidamente sobre esse tema, né, as 7 áreas de influência da sociedade, né, que é família, igreja, educação, governo, mídia, artes e economia. Então, o cristão, na realidade, Jesus disse, né, que nós somos o quê? O sal da terra e luz do mundo. Então, o cristão tem que se envolver e se influenciar em todas as áreas, né, da vida. Né? E o governo é uma das áreas que o cristão deve se envolver. Ok? Em todas as áreas os cristãos devem se envolver. Mas também como se envolver em todas as áreas com seguindo os ensinamentos de Cristo, sendo sal, né, e da terra e sendo luz do mundo. Ok? É interessante que às vezes, né, antigamente, e até hoje em algumas igrejas, política é do diabo. Então tem algumas igrejas que diabolizam certas coisas. Por exemplo, a televisão é do diabo, o cinema é do diabo, isso é do diabo, tudo dá ao diabo, a praia é do diabo, muita coisa é do diabo. Né? Porque diaboliza as coisas. Né? É interessante que quando Hollywood foi feita e começou a fazer muitos filmes, eles chamaram os cristãos para fazer filmes com temáticas cristãs, e tem muitos filmes no início com temáticas cristãs, e os cristãos, muitos cristãos não quiseram se envolver. Por quê? Porque achavam que era do diabo. Então, quando a gente diaboliza as coisas, então a gente não consegue ser sal e nem ser luz. Então, claro, que temos que se envolver com sabedoria, com prudência, com cautela, demonstrando o amor de Deus com um propósito de demonstrar Cristo, mas não podemos dizer que é do diabo, né? É do diabo e aí a gente não precisa pensar mais sobre aquilo, a gente não precisa mais se envolver com aquilo, influenciar aquela área. Então o cristão ele deve influenciar todas as áreas da sociedade. Ok? Então a primeira coisa é dizer que o cristão ele tem que se envolver em todas as áreas da sociedade. Um momento. Vamos continuar. Isso são introduções para nós entendermos o tema, mas você pode mandar a sua pergunta, mandar a sua opinião também, mas vamos prosseguindo aqui, depois eu vou ler as suas opiniões, as suas posicionamentos também. Eu quero dar um exemplo fantástico, eu amo Daniel, né? Daniel ele é fantástico. Se você quer entender sobre política, o livro de Daniel é fantástico porque ele serve a vários reis, vários governos, e ele se mantém fiel ao seu Deus. E é fantástico isso. Eu não vou ler os textos que estão aí na tela, mas é interessante que Daniel ele é um homem que ele é governador, ele é chefe, né, dos governadores sobre todo e também sobre todos os sábios do Egito. Ele é um homem extremamente influente. Mas ele não usa essa influência nem para ganhos pessoais, nem também para defender o rei. Ele fazia isso para seguir as leis. A lei era aquela, ele fazia segundo a lei e glorificar a Deus. É interessante que teve um ciúmes, né? Porque Daniel ele era zeloso, ele se destacava em tudo que ele fazia.
e os outros, né, fizeram uma intriga política para pegar Daniel, mas não encontraram na lei nada que o pudessem acusar. Imagine, ele seguia a lei. Você acha que a lei era perfeita? Você acha que a lei era a melhor do mundo, era o melhor governo? Não, não era. Mas ele seguia as leis. E aí não acharam ocasião, e aí fizeram toda uma trama, e nós sabemos, nós que somos cristãos, de que eles fizeram o rei assinar um decreto falando, né, que alguém que fizesse qualquer petição a outra pessoa, a não ser o rei, né, seria jogado na cova dos leões. Interessante que ele soube desse decreto, dessa nova lei, mas nesse caso ele desobedeceu. Por quê? Porque Daniel ele entendia claramente sobre o que é ser cidadão do céu e da terra. Aquela lei infringia a lei dele, né? a lei de Deus. E ele ia continuar orando ao seu Deus. E nós sabemos o que aconteceu, né? Que aqueles homens eles armaram toda uma situação para quando Daniel orasse, apanhar Daniel. E nós sabemos como termina a história, né? Que Daniel, mesmo assim, confiou em Deus. Quando uma lei chegou em conflito com a outra lei, ele confiou em Deus. E ele seguiu a lei de Deus, né? E orou para o seu Deus. E mesmo sendo lançado na cova dos leões, ele foi livrado. Ele teve o livramento e hoje estamos contando a história dele aqui. E os seus inimigos que causaram aquele transtorno, aquela situação para ele, foi jogado e morreram. E o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Daniel. Então, Daniel é um grande exemplo bíblico de um homem que passou por vários governos, vários sistemas de governo, mas se manteve fiel a Deus. Então, o cristão, quando ele se envolve, está, né, ocupando cargos, né, políticos, ele tem que entender isso. Eu sou primeiramente fiel a Deus e eu sigo as leis, né, da minha nação. O outro caso muito que aconteceu foi o do Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós também entendemos e sabemos a história de que esses três homens se recusaram a adorar e se prostrar diante de uma estátua que o rei tinha feito. E é interessante que eles, que eram também governadores, pessoas que era da classe política, tinham tudo a perder, né? Eles podiam só se dobrar ali diante daquele ídolo e estava tudo bem, e passava. Mas não, eles não pode não. Isso aí, eles tinham essa firmeza com Deus, eles não iam adorar outro tipo de Deus, né? Então, assim, mesmo um cristão na política, ele não pode adorar outros deuses no sentido de deuses não é só esses feitos de imagem, de escultura. O ídolo pode ser um partido político, uma posição política pode ser um ídolo. Então, qualquer ídolo, né, não pode estar no nosso coração. O nosso Senhor é Deus, quem nos governa é Deus. Então, eles não se prostraram, foi lançado, né, na fornalha, e sabemos a história, e o nome do Senhor também foi glorificado através da vida dele. Porque na hora, quando a lei da sua primeira cidadania do céu, ele se chocou com essa nova lei dos homens, eles preferiram ser lançados na cova, na fornalha de fogo. Interessante isso, que eles falam algo maravilhoso. Ele diz: ah, eu não vou me render a isso, não, mas se Deus me livrar, amém. Mas se não me livrar, fique sabendo que a gente não vai fazer isso. Nós não iremos fazer isso. Então, é interessante essa firmeza deles. Eles sabiam a quem servia. Eu não vou fazer algo que vai de encontro ao meu Deus. Então eles fizeram, né, e contamos a história dele hoje. Então, o cristão, mesmo ele estando na política ou em qualquer área, ele vai ser tentado
a se conformar com esse mundo. Então, cada um vai ter que escolher, né, o que caminho tomar, se submeter ou ser firme, né, e glorificar o nome do Senhor. Temos o exemplo de Jesus sobre política, né? Muito interessante, porque Jesus, ele podia ser um político. E aqui eu quero falar, nem todo cristão pode entrar nesta área, como tem cristão que não pode entrar em uma área específica, por exemplo, policial, porque senão ele vai se tornar alguém perverso. Então, assim, tem áreas que os cristãos têm que tomar muito cuidado. Não estou dizendo que cristão não pode ser policial, não. O cristão pode ser policial. Mas aquele cristão que vai fazer isso, ele tem que guardar o coração dele para ele não se misturar e não fazer o que às vezes outras pessoas fazem. É isso que eu estou falando. A mesma coisa é na política. Nem todo cristão tem estrutura para isso. Não é porque é pastor, então tem que ser político. Não. É porque é conhecido, tem que ser político. Não. O cristão ele tem que ser guiado por Deus. Então, ele tem que orar, porque aquilo pode criar um mal para a vida dele. Ele acha que é bem, não, vou ganhar dinheiro, vou ter uma boa aposentadoria, vou ter influência, mas pode causar uma coisa na vida que pode destruir a vida dele toda. Então, é uma área difícil, a área política. Então, assim, a pessoa que vai entrar nessa área, ele tem que ser preparado, tem que ser chamado, ele tem que estar tomar cuidado para não se misturar no sentido de fazer as mesmas práticas. Então, Jesus é um exemplo disso, que ele podia ser um político e não quis ser um político, porque a missão dele não foi ser um político. É interessante que em Mateus 4, de 8 a 9, né, a primeira tentação sobre essa questão de poder que Jesus tem é do próprio diabo. O diabo mostra os reinos do mundo e diz: olha, se você me der glória, se prostrar diante de mim, eu te dou tudo isso. Até ele não tem nada, né? Tudo é do Senhor, mas ele quis persuadir. Então, a primeira tentação foi o diabo. Mas em João 6,15 diz: sabemos, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Olha, Jesus sabia que a intenção era questões políticas, e ele disse: não, não, não. Não é a minha função isso. Por isso que eu estou dizendo, não é função de qualquer cristão se envolver com política, ok? Mas os cristãos devem se envolver, preparar pessoas capacitadas, sinceras, e mulheres de Deus, para fazer a diferença no meio da classe política e trazer benefício não para a igreja, que é uma coisa também que eu quero deixar claro. O político cristão não está ali para trazer benefício para a igreja, mas para o povo, ok? De uma forma geral. Então não é para a igreja. Porque, olha, irmão, uma coisa que. A igreja é de Jesus. Ok? Então, assim, o político ele não se elege, é algo que eu vou falar mais na frente, para defender a igreja. A igreja não precisa ser defendida. A igreja é de Cristo. Ok? Mas lá na frente a gente vai falar sobre isso. No próximo, eu quero falar sobre um outro exemplo também. Então, nós vimos o exemplo de Daniel, vimos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, vimos o exemplo de Jesus e vamos ver o exemplo de Josafá. Em 1 Reis 22, Josafá, você leia lá depois, é um homem de Deus, um santo homem de Deus. Só que ele vai e faz uma parceria com um homem extremamente ímpio, chamado Acabe. E esse homem ímpio, ele incita a ir à guerra, né? E Josafá faz aliança com esse homem ímpio. Apesar de Deus ter mandado um profeta, o próprio Acabe mandou buscar um profeta e ter dito, olha, não, eu vejo Israel como ovelha, né, desgarrada. Então, mesmo Deus falando claramente, ele fez aliança com o homem ímpio e quase morre na guerra.
Acabe morre e ele sai fora fugido, ok? Então, assim, quando a pessoa tem cargos também políticos, né, e tal, não é com todo mundo que as pessoas vão ter que fazer aliança. Por quê? Porque se fizer aliança, dependendo da situação, vai sofrer as consequências junto também, ok? Então, aqui é um claro exemplo de um homem de Deus que fez coisas maravilhosas, mas que quase morre por causa de uma parceria errada. Então, tem que se tomar muito cuidado. Então, o crente, o cristão, ele tem que se envolver, tem que influenciar a política, sim, graças a Deus, Deus é bom, mas tem que ter uma missão ao ele se envolver com a política, é influenciar aquele meio, trazer um benefício para ajudar e transformar a sociedade, ok? Não é para defender a igreja, não. Mas vamos lá fazer algumas, tirar algumas dúvidas logo, quando a gente vai abrir daqui a pouco para fazer pergunta, eu quero falar um pouquinho sobre algo, né, que eu fico um pouquinho zangado com os cristãos, porque é uma questão que as pessoas fazem dois pesos e duas medidas. Olhe bem, quando nós usamos a Bíblia, a gente tem que ter cuidado para que a gente usa a Bíblia. A gente usa a Bíblia para quê? Para aprender e para ensinar os outros. Nós não podemos usar a Bíblia para convalidar algo que eu quero. E aí, quando eu faço isso, eu leio só a parte que me interessa, ou eu aplico às pessoas que me interessam. Então, os cristãos têm que tomar muito cuidado com dois pesos e duas medidas, ok? Então, a primeira coisa sobre dois pesos e duas medidas que eu quero falar é algo que os cristãos falam muito, né? Quando há um debate político e um critica aquele político que aquela pessoa gosta. Então, às vezes, ele usa esse texto que está em Romanos 13, de 1 a 7, que diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Então, pronto. Tem muito cristão que interpreta isso daqui como assim: ok, toda pessoa que está no governo, tipo assim, o presidente, o governador, o prefeito, quem quer que seja, Deus que colocou ele lá. Então eu não posso fazer uma crítica às ações daquela pessoa, porque foi Deus que colocou, que a Bíblia diz isso. Não sei se você já ouviu isso. Né? Oi, cuidado, nós temos que respeitar, porque as autoridades são constituídas. Autoridade, ok? Não é a pessoa. Porque quando a gente entra numa interpretação dessa, então Hitler foi Deus que botou ele lá. Stalin foi Deus que botou ele lá. Outras pessoas que fizeram mal para milhões de pessoas, foi Deus que botou ele lá. Então temos que tomar muito cuidado com essa questão. Ok, mas mesmo assim, se você interpreta que a pessoa que está naquela função foi Deus que botou, foi o próprio Deus, então não pode ser usado esse texto como para pessoas diferentes. Como assim? Vamos supor que alguém goste, né, e simpatize pelo presidente. E aí, quando é afrontado ou indagado sobre alguma situação, ele diz: "Ai, cuidado, porque toda autoridade foi Deus que instituiu, cuidado". É a mesma pessoa que fala mal do governador. É assim ou não é? Você, bote aí se você concorda com. Ele não quer que as pessoas falem mal do presidente, mas fala mal do governador. Ou vice-versa. Isso aqui eu não estou defendendo um outro. Não. Às vezes o camarada defende o governador. Não, o governador. Mas fala mal do presidente o tempo todo. Então, esse texto, então assim, não é para isso. Eu não posso usar esse texto tendo duas medidas. Se eu entendo esse texto que toda autoridade
foi constituída por Deus, no sentido de que Deus colocou aquela pessoa naquela posição, então eu não posso criticar nem o prefeito, nem o governador, nem o vereador, nem o deputado, nem o presidente. Ok? Então, é uma questão muito interessante. Se você acredita nisso, então use pelo menos com não tendo dois pesos e duas medidas. É a medida para todo mundo. Ok? Mas esse texto fala de autoridade. A autoridade foi constituída por Deus, não a pessoa que está ali exercendo aquela autoridade, que pode ter sido constituída por Deus ou não. Depende de vários fatores. Mas a autoridade, sim. Ok? Porque olhe bem o que diz em Provérbio 28:15, né? Sobre governos maus. Como um leão que ruge ou como um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. E a gente tem visto isso ao decorrer da história da humanidade. Pessoas extremamente ímpias, né, perversas, que fizeram muito mal a as pessoas, as suas nações, destruíram muitas vezes suas nações. Depois dele, as nações entraram talvez em 50 anos de miséria ou 100 anos por causa de uma pessoa. Então, nós temos que entender que Deus institui autoridade, não aquela pessoa, porque a pessoa pode chegar àquela função por diversas formas. Né? Tem pessoa que toma o poder com um golpe, então foi Deus que colocou ele lá. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Outra questão que eu vejo muito falar, que às vezes eu gostaria de comentar com você, é sobre o tema comunismo. Os irmãos que me conhecem sabem que eu vivi num país que foi comunista, ok? Não vivi no tempo do comunismo, mas eu vivi num país que já tinha sido comunista. E tem muita gente que fala é comunista, e nem sabe o que está falando. Então, assim, antes de falar e repetir, né, o efeito papagaio, que fica repetindo tudo que todo mundo fala, que vê no WhatsApp, que os crentes, uma parte, às vezes, hoje não é mais guiado pelo Espírito Santo, é pelo WhatsApp. Né? O WhatsApp diz, é verdade. Absoluta. O Face diz, é verdade. Ok? Então, antes de falar sobre comunismo, acusar alguém de comunista ou qualquer coisa, vai pesquisar sobre o assunto, ok? Até porque o comunismo é diferente em cada país, não é uma coisa só. Por exemplo, hoje temos 3 países ainda comunistas: Cuba, né, Coreia do Norte e China. O comunismo da China não tem nada a ver com o comunismo da Coreia do Norte. São comunistas, mas são diferentes. Então, eu vivi na Croácia há algum tempo e o comunismo lá, pelo que me falaram, muitos relatos, que foi muito mais light por exemplo, do que na Albânia, por exemplo, ou em outros países. Então, o comunismo, ele, não estou aqui para dizer se é ruim ou bom, não vou entrar nisso aqui, o tema não é para isso. Mas o comunismo é diferente em cada lugar. E outra coisa, antes de acusar do que é ser comunista, é comunista. É de esquerda, é comunista. E isso também não é verdade. Né? Por exemplo, né, muitos dizem assim, é PT, é comunista. Aí, peraí, o PT, não estou defendendo o negócio do PT, nenhum partido não. Mas o PT governou o Brasil 13 anos. Né? E a gente não é comunista no Brasil. Então, não é uma coisa que se sustente isso. Então, assim, cuidado com essas repetições, porque é o que a pessoa quer que você, sem pensar, assimile e acabou. Não é comunista. Aí você só joga isso para a pessoa e você não precisa mais pensar sobre aquilo. Ok? Então, uma coisa que eu fiz quando eu cheguei na Croácia foi assistir muitos documentários sobre toda essa região, né, dos Balcãs, dessa região, e eu aprendi muito
né? Tem muitos relatos, tem muitos documentários muito bons falando sobre isso. Então, se você quer realmente falar sobre esse tema e realmente entender, na internet tem muito assunto, né, sobre esse tema, mas cuidado com as caricaturas disso, ok? Estou dizendo que o comunismo é bom, não. Porque também o capitalismo também não é bom. Vai ser bom quando a gente estiver com Deus, né? Aí vai ser bom, ok? Então, assim, só para comentar um pouco sobre isso. A outra questão é a sedução do poder, ok? Temos que tomar muito cuidado, porque às vezes políticos, para que é, eles se deixam seduzir, eles seduzem, se deixam seduzir não, políticos seduzem alguns líderes cristãos. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa sedução do poder. Nós conhecemos uma igreja, né? Por exemplo, a igreja primitiva, estava bem, estava sendo perseguida. Depois ele se junta com o Império Romano, né, se torna a Igreja Católica Romana, e nós sabemos o que aconteceu. Quanto mais a igreja se envolvia na política, mais a igreja perdia da sua função de ser sal da terra e luz do mundo. Você vê a idade, o tempo que a igreja estava mais envolvida com a política é chamada Idade das Trevas, né? Idade da Luz, é a Idade das Trevas. Então, nós temos que tomar cuidado com a sedução do poder, porque às vezes o político vai no evento, é o nosso. E aí, com essas seduções, a gente vai abrindo mão da verdade. Temos que tomar muito cuidado com isso, ok? Nós temos que ser amigo de pessoas influentes e políticos? Sim, mas para fazer o quê? Para fazer o bem, não para tirar benefício, não para se sentir o máximo, não para dizer agora a nossa igreja vai crescer, nada disso. É para influenciar ele, para mudar a vida dele, para que ele encontre Cristo. Eu tenho uma situação nisso, né? Eu conhecia uma pessoa muito influente e de uma cidade, ok? E em uma reunião, um irmão sugeriu que eu, é, com a minha influência sobre aquela pessoa, né, com a nossa amizade, eu conseguisse alguma coisa para a igreja. E eu fiquei, eu digo, a gente não precisa disso, o dono da igreja é Jesus. Então a gente já tem o mestre do mestre, porque eu vou pegar um ajudantezinho aqui, né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado nessa percepção. O dono da igreja é Cristo. E eu disse a ele, a minha influência com essa pessoa é para mostrar Cristo para ele. Não é para tirar nenhum tipo de benefício. Então, cuidado com essa sedução do poder, porque essa sedução vai fazendo com que aquela pessoa abra mão da verdade, aquela denominação ou aquela igreja. Então, cuidado com a sedução do poder, ok? Mas esse político está nos apoiando. E o que isso tem a ver? Então, é, políticos são transitórios, está agora, amanhã não está. O nosso Deus é eterno, então a igreja é de Cristo. Então temos que tomar cuidado quando estamos nas esferas políticas com essa sedução do poder, ok? Outra questão também é que se falou muito no Brasil, tem se falado, hoje menos, é corrupção. E é interessante que, quando fala em corrupção, você fala logo em político, né? Mas não é. A corrupção está no ser humano, ok? Não é no político. O político só está refletindo, mas a corrupção está dentro do ser humano, ok? Então não é só o político, né, que ele é corrupto ou pode ser corrupto. Uma pessoa pode ser corrupto porque faz gato em casa, né? É corrupção. Porque dá propina ao guarda quando para em uma blitz. É corrupção do mesmo jeito. Okay? Quando eu vendo a, troco apoio político ou apoio da minha igreja, que também não é minha, né?
assim, né? A Igreja de Cristo, mas algumas pessoas, alguns líderes, trocam apoio político, dando votos naquela igreja, por benefícios para aquela comunidade cristã. Isso é corrupção também e até crime. Então nós temos que tomar cuidado quando a gente fala em corrupção, não é de político pegando só dinheiro, ok? E é isso também. Mas corrupção está dentro do ser humano, ok? Então nós temos que tomar muito cuidado para a gente não se vender, ok? Porque uma situação que aconteceu comigo, eu era pastor na igreja e um outro pastor que me conheceu, ele começou a mandar produtos para eu distribuir para a comunidade, suco, algumas outras coisas, e eu comecei a fazer isso. Tá certo, eu comecei a distribuir. Quando chegou nessa época, e eu disse a ele, eu não me envolvo com essa questão de política, não tenho muito assim, não. Ele, não tem problema, pastor, não tem problema, a gente só quer ajudar a comunidade. Também. Quando chegou na época da eleição, ele me liga. Pastor, como se estivesse falando algo bom. Já acertei com fulano de tal, que eu não sabia nem quem era, que cada pastor que apoiar ele vai ganhar tantos reais. E ele falando assim, como e dizendo, não, não vai ser de graça não, eu consegui uma ajuda para os pastores se apoiar ele. Aí eu cheguei para ele pelo telefone e disse, rapaz, eu já me vendi, não tem como eu me vender de novo, porque eu já me vendi. Aí ele ficou meio assim, como assim? Eu disse, não, já me vendi, na verdade, se quiser me comprar vai ter que pagar um preço maior do que Jesus pagou. Né? Então assim, você e eu já somos comprados. Olha só o que a Bíblia diz, olha. 1 Coríntios 6:20, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tá vendo? Nós já fomos comprados. Como é que eu posso me vender de novo? Só se pagar o preço que Jesus, maior do que Jesus pagou. Olha só, Jesus morre por mim, ressuscita por mim, está comigo todo dia, cuida de mim. Como é que eu vou me vender de novo? Né? E é muito interessante isso. Quando eu estava pensando sobre essa live, eu estava pensando como isso pode ser um tiro no pé, e é um tiro no pé. Porque você troca o eterno, que é, que é Deus, que é o governo eterno, pelo um governo transitório. Você troca o rei eterno por um político que está ali por um tempo. Um Deus que governa todas as coisas para alguém, para apoiar alguém local, ou se vender para alguém local. Então, assim, na verdade é regredir, não é avançar, é regredir. A gente já foi comprado pelo Rei do Universo, então não podemos nos comprar mais. Né? Então, temos que tomar cuidado com essas relações políticas, porque a igreja é de Deus. Se precisamos de uma porta da igreja, não é o político que tem que dar em troca de apoio, ou uma janela. Uma vez eu fui numa reunião que eu fiquei triste demais. Os pastores levantavam e ficavam pedindo janela, porta, cadeira para o político em troca do apoio da igreja. E aquilo ali me entristeceu. Que o próprio político repreendeu eles. Então, assim, irmãos, a igreja de Cristo, ele edificará a sua igreja. Então, temos que tomar cuidado, porque corrupção não é só o camarada lá que rouba lá. Não. Nós, como servos de Deus, podemos nos corromper também. Ok? Vamos falar um pouquinho também agora sobre liberdade de expressão, rapidamente. Liberdade de expressão. Porque tem muita gente que acha que liberdade de expressão é falar tudo para todo mundo, sem estar, como eu posso dizer, sem se preocupar com as consequências.
E não é assim, ok? Liberdade é assim. A sua liberdade termina quando começa a liberdade dos outros. O seu direito termina quando começa o direito dos outros. Então você não, eu ou qualquer ser humano, né, que a palavra é para todo mundo, pode ofender, pode denegrir, pode espalhar fake news, pode espalhar mentira, ou até que seja verdade, mas a gente não pode denegrir as pessoas, ok? Olha lá o que está escrito, olha, em 1 Pedro 2,17: tratem a todos com devido respeito, ame os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Tratem a todos com devido respeito. Olha só o que diz 1 Timóteo 2, 1 e 2. Diz assim: antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Olha, não é só para orar pelo rei, não. Não é só para orar pelas autoridades. É por, olha lá o texto diz, por todos os homens. E isso inclui os reis, os presidentes, os governadores, os vereadores, todas as classes que exercem autoridade. Ok? Então, nós temos que orar por todos os homens. Em Tito 3, 1 e 2 diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Então, o crente, ele não tem que ficar. Porque quando entra nesses debates, quem está certo aí, um fica ofendendo o outro, fica ofendendo aquele governante que não gosta e fica falando coisas, denegrindo. Né? Então, assim, o cristão ele tem que ter, olha o que a Bíblia diz, olha, sejam prontos a fazer tudo que é bom, não que é mal. Não calunie ninguém, nem é político só para caluniar ninguém. Sejam pacíficos, não queira gerar confusão. Nós queremos o quê? Gerar paz. Né? Então, sejamos pacíficos. Estamos se aproximando já do final. Depois vamos ter perguntas. Vão jogando aí, já colocando suas perguntas. Outra questão que temos que tomar cuidado é com o partidarismo. Né? Antigamente, né, e até hoje em dia, ainda em algumas igrejas, tem a questão, né? Tem uns de Paulo, tem uns de Pedro, tem uns de Apolo, né? E agora, com a questão política dentro da igreja, piorou isso de uma forma terrível. Uns com o governo federal, outros com o governo estadual, municipal, e aí fica uma guerra querendo se matar na igreja. Não foi isso que Jesus diz, né? Ele diz: amai-vos uns aos outros, não odiai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Então, o partidarismo leva a isso. Quem atirar primeiro, né? O outro vai atirar também. Ninguém ganha essa situação. Ninguém ganha. Ok? Então nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com o partidarismo. Outra questão eu já até comentei antes, que o político ele tem que ser elegido para defender a igreja. E eu quero dizer, nós fomos chamados para defender o evangelho, ok? E é interessante, nós não defendemos o evangelho só falando. Falar é uma parte da defesa, mas a maior parte da defesa do evangelho é como nós vivemos o evangelho, não o que nós falamos. Porque às vezes eu vejo umas pessoas falando, né, dizendo que está defendendo o evangelho, e você só vê ódio na pessoa. Você não vê mansidão, você não vê amor, você não vê graça, você não vê misericórdia, só vê ódio. E aquilo só gera ódio nas pessoas. Ele chamando para guerra. Nós não defendemos o evangelho assim, nós denegrimos o evangelho assim.
Defender o evangelho é com mansidão, com graça, com misericórdia, com sabedoria. Não é com guerra, ok? E Deus, nem a igreja, precisa que ser defendido, ok? Deus é Deus. Para encurtar a história, Deus é Deus, todo poderoso. Olha o que diz em Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, assim, quem vai edificar, construir a igreja é quem? Cristo. Não é Manuel, não é ninguém. Então, assim, a igreja de Cristo, ele sabe defender a igreja dele. Então, não precisamos de político para isso. Se Deus quiser usar um político, ele vai usar. Crente ou não crente. Ok? Porque Deus, quando ele quer fazer alguma coisa, ele vai fazer. Então, assim, a justificativa de que eu tenho que eleger um político para defender a igreja, porque às vezes, irmão, eu acho que a igreja quer fazer de tudo, tudo para evitar perseguição. Eu quero saber como é que você vai evitar a perseguição quando o próprio Deus faz isso. Não tem como. Então, você pode dizer, como assim Deus? Deus faz. Deus mandou o exército invadir Israel. Foi o próprio Deus que faz isso. Para que levasse o povo ao arrependimento. Então, assim, Deus não precisa ser defendido, nem a igreja. Que nós temos que defender o evangelho com nossas vidas, não com armas. Eu defendo a igreja. Se entrar na igreja, isso é prédio, isso não é igreja. Igreja somos nós. Defenda a igreja sendo vivendo o evangelho, sendo prova desse evangelho. Aí você defende a igreja. Não com briga, com confusão, com ódio, com armas. Não é assim que se defende a igreja. Ok? Então nós temos que tomar cuidado quando falamos de política, porque tem que ter lá para defender a igreja. A igreja não precisa. O evangelho precisa com sua vida, vivendo o evangelho. Eu quero, para terminar, eu quero dizer, cuidado com as provocações. Às vezes os irmãos estão na igreja assim mesmo, com essa fotografia aí, tá vendo? Estão ali cultuando, dizendo, Jesus, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. É só na hora do louvor. Depois eles estão ali, que um apoia fulano, outro apoia ciclano, e outro apoia não sei quem. Irmãos, não é tempo para nós vivermos isso. Você tem que viver o evangelho, e o evangelho é o amor. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amar e respeitar a opinião das outras pessoas, cada um tem a sua opinião. Ok? Não é guerrear, não é brigar, é criar confusão por isso. Então, quando a igreja ela se envolve em qualquer área, seja na área política, na área de cinema, de qualquer coisa, ela se envolve para ser sal e para ser luz. Então ela se envolve tendo sabedoria de como mostrar Cristo e tendo cautela, vigilância para não se conformar com este mundo, mas transformar ele pela renovação do nosso entendimento. Amém? Pois bem, agora chegamos aqui a essa introdução grande para deixar mais ou menos as coisas delimitadas, mas agora é o momento que você também faz pergunta. Não sei se já tem pergunta. Francine, cadê você com as perguntas? Será que já tem pergunta aqui para nós? Ou ninguém tem pergunta sobre esse tema? Né? Naná diz que o coração do rei está na mão do Senhor. E é verdade. Está na mão de Deus mesmo. A Lana diz aqui: o Evangelho é o único que pode transformar todas as esferas sociais. Pois
É o evangelho que muda as pessoas, né? É o poder do evangelho que nós vivemos, né? É através das nossas ações, não só no que a gente fala que é o evangelho, mas através das nossas ações. Francine, tem alguma pergunta aí? Tem alguma pergunta? O que é que os irmãos acham do que foi dito? Aqui para mim não está aparecendo. Tudo que foi dito hoje, o que é que vocês acham, né, sobre a questão política? Vocês concordam, discordam? Vocês podem interagir, viu? Uhum. Pois bem, meus irmãos, eu estou vendo aqui que os irmãos, eles, muitos não, sua opinião é importante, né? Você pode discordar também de mim, viu? Não precisa concordar comigo em tudo que eu falei, não. Você pode discordar, você pode dizer, não, isso aí não presta, eu acho que política é isso, ou assado. Não precisa concordar com o que eu falei, não. Né? Mas é interessante é que nós, como filhos de Deus, né, em qualquer área que nós nos envolvamos, né, nós temos que mostrar Cristo. Né? E assim nós vamos fazer a diferença. A igreja, ela é uma instituição, é uma agência do céu, ok? A igreja aqui não está aqui para dominar governos, ele vai influenciar governo. Um cristão pode ser o presidente, por exemplo, pode ser o governador, pode ser. E graças a Deus por isso. Pode. E usar essa influência para a glória de Deus. Ok? Sendo justo, sendo sábio, sendo amoroso, fazendo bem. Né? Então, em todas as áreas da sociedade, o cristão ele tem, né, que fazer a diferença. Ok? Concordo. Concordo, questão primeiro, temos que fazer nossa parte. Corrupção. Pois é. Eu creio que a igreja tem que cortar na pele. Né? Nós, que somos seres humanos, falhos, limitados e pecadores, temos que seguir o evangelho e não se sucumbir à corrupção, à sedução deste mundo. Então, aí eu falo e sou exemplo para outras pessoas não fazerem também. Então, não é só a corrupção que é o político que é corrupto, não, é a sociedade é corrupta. Então, nós temos que tomar cuidado. Né, porque quando a gente diz que o político é corrupto, eu não preciso pensar, não, já sei quem é o culpado, então deixa ele que é o corrupto, ninguém mais. Mas a sociedade é corrupta, né? A sociedade sem Deus. Né, e até os cristãos, ele luta contra a sua carne, contra o seu velho homem, né? A natureza corrompida. Né? E assim a gente tem que fazer a nossa parte como cristão, sendo o exemplo, vivendo o Evangelho. Pois bem, meu irmão, nós estamos chegando ao fim, não temos mais muitas perguntas. Eu quero dizer a você que esteve aqui conosco, né, que se você gostou dessa live, compartilhe, né, também com seus amigos, vai ficar gravado, vai ficar tudo aí. Compartilhe, né, e vamos a cada dia melhorar, né, os nossos procedimentos, né, e vamos influenciar essa área, porque o cristão, né, que ele é luz do mundo, sal da terra, em qualquer área onde ele estiver, ele vai fazer a diferença, ele vai influenciar aquele meio para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa live, obrigado por esse tempo em que nós passamos juntos, Senhor. Abençoe as pessoas que ouviram, que irão ouvir. Meu Deus amado, que possamos a cada dia ser melhores servos e melhores filhos.
Que possamos, meu Deus, fazer sempre a tua vontade, influenciar este mundo e transformá-lo, meu Deus amado. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e se vemos em outra oportunidade.